minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Fala, gente, tudo bem com vocês? Boa noite aí, sejam bem-vindos ao nosso MAG. Hoje nós estamos aqui com o pastor Leandro Menezes. Pastor Leandro, olha aí, gostou da apresentação? Pastor Leandro, olha aí. Gostei do Menezes, né? Do Menezes. Ele é o pastor da nossa comunidade lá em Itaquera. O Lê trabalhou muitos anos com a gente no MAG Nacional também. O Lê é uma bênção, já abençoou tantas vezes ele e a sua casa. E pastoreia a comunidade de Itaquera. Depois você segue lá eles no Instagram, na comunidade do Lê também.
E Lê, é um prazer ter você aí, mano. E hoje nós vamos conversar sobre exatamente o que nós temos falado, né? A sua vida fala, né? Então, seja Aham. bem-vindo, mano. Obrigado, viu? Por você estar separando esse Uma honra tempo estar aí. com vocês aqui, viu? E que eu possa realmente ser usado por Deus, né? Para aquilo que Deus quer falar com cada um do Mag Atibaia, com a galera da Atibaia, com essa geração que tem se levantado para fazer a diferença. Maravilha. Lê, a gente tem falado aqui, Atibaia, uma série de mensagens relacionadas à sua vida fala, né? A gente tem entendido uma direção do Senhor de que chega um momento na vida que a gente só consegue caminhar na vida cristã sabendo que nós somos, né? O pastor Carlos Alberto fala muito isso, né? Quem tem identidade tem destino, né? E identidade não é uma coisa que você encontra na rua, né? Identidade você ouve de alguém que tem autoridade, não é verdade? A gente ouve a identidade dos nossos pais, a gente ouve a identidade de um líder, a gente ouve a identidade de Deus mesmo, né? Da própria voz do Senhor. E uma coisa que tem ficado muito no nosso coração, que a gente tem estudado e aprendido, é a questão do papel do Espírito Santo nessa identidade. Sim. O papel do Espírito Santo enquanto a gente encontra a nossa voz, né? Porque encontrar a voz não é ficar igual papagaio repetindo a voz dos outros, mas é deixar o Espírito Santo moldar essa voz dentro de nós, né? Porque com os nossos erros, nossos acertos, né? Então, Lê, queria te fazer uma pergunta aqui nesse estilo de entrevista e a gente vai conversando um pouco mais. O que você acredita que muda na vida do cristão quando a gente se torna cheio do Espírito Santo? O que você vê que é uma das primeiras coisas que mudam, né? Porque o cara pode se envolver numa vida cristã religiosa, né, Lê? Ele pode se envolver numa vida de rotina, e aí quando chegou a pandemia, acabou a igreja, deu uma perdida, deu uma bambeada e tudo, né? Agora, a vida que é cheia do Espírito deixa a religiosidade e começa a viver uma outra vida, né? O que você vê que muda na vida do cristão quando ele é cheio do Espírito Santo, Lê? Eu acho que o muito legal é a gente se apoiar naquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? Lá em Gálatas, quando ele começa falando, quando ele vai falar do fruto do Espírito, da carne, mas ele começa falando, por isso vivam pelo Espírito. Aí depois ele continua, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, né? Você citou o lance da pandemia, da igreja, a pessoa que não está mais presente, agora é só online, muda muita coisa. Quando a pessoa ela não é cheia do Espírito Santo, isso muda, porque ela tem uma dependência de um ambiente, ela tem uma dependência de um espaço, né? Mas a partir do momento que eu sou cheio do Espírito Santo, eu estou preenchido, né? Então, acho que é muito interessante. Eu gosto muito quando o apóstolo Paulo coloca para a gente lá em Gálatas 5, né? Que ele começa falando, vivam pelo Espírito, depois ele fala sobre as obras da carne, depois ele fala sobre os frutos do Espírito. E eu vejo, Hugo, que um grande diferencial, um grande divisor de águas é aquilo mesmo que ele escreve lá, né? Que ele define muito bem ali, né? Eu acho que ele soube definir muito bem. Ele primeiro coloca ali o que são as obras da carne, a pessoa que é movida pela carne, a pessoa que é conduzida pelo seu eu, pelo seu intelecto, pelas suas emoções, né, às vezes pelo seu estilo de vida. Mas quando a pessoa ela é dominada pelo Espírito, ela tem o Espírito Santo como base, ela tem o Espírito Santo como alicerce da sua vida, a vida dela está fundamentada no Espírito Santo, a gente vê algo que ele coloca lá a partir do verso 22, né? Que aí ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala de amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e aí ele vai colocando. E você pode pegar que cada uma dessa parte do fruto do Espírito que ele coloca, ela liga muitas outras coisas na vida das pessoas, né? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é o viver pelo Espírito e ter ali muito bem estabelecido que quando eu vivo pelo Espírito, aquilo que me dominava antes, não me domina mais. Eu não nasci, né, no contexto cristão, eu venho de um contexto onde eu aceitei Jesus, eu era do mundão bravo, e eu tinha um estilo de vida, Gu, que é totalmente contrário do estilo de vida que eu vivo hoje, né? E quando foi que a chave virou? Quando foi que a chave virou? Eu tive uma experiência com Jesus, sim, eu tive uma experiência com Jesus que eu abandonei minha velha vida, abandonei. Mas as coisas começaram a mudar quando eu dei liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar na minha vida. E aí o Espírito convence,
o Espírito mostra, o Espírito te dá discernimento. Então, eu enxergo, né, eu entendo, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina, muito bem claro lá em Gálatas, e também em outras passagens também, sobre quando a nossa vida ela é dominada, ela é cheia do Espírito Santo, a nossa velha maneira, as nossas convicções mudam, né? As nossas convicções elas mudam. A nossa razão fica de lado, por quê? Porque o Espírito Santo começa a nos convencer de outras coisas e nos mostrar outras coisas, né? Então, ele até cita, né, se você, ele fala que lá em Gálatas ele fala que crucificaram sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí ele fala, se vivemos pelo Espírito, aí ele fala, andemos pelo Espírito, né? Nossa, e é legal isso, Lê, porque às vezes a gente esquece de que Deus ele tem um compromisso conosco de transformação e não de adaptação. Você matou tudo. Porque, igual você falou, né? Você falou, tinha uma antiga maneira de viver, agora tem uma nova, né? Que é a velha natureza e a nova natureza, né? E é interessante pensar porque enquanto você vivia com um estilo de vida, esse estilo de vida era um reflexo do que você tinha dentro de você. Sim. Concorda? Porque ninguém fala, né? Você só pode ser o que está dentro de você, né? Muita coisa vinha da minha herança, de que eu recebi da minha criação, do meio que eu vivia, das minhas amizades que me influenciavam, muita coisa, né, que estava sobre mim. E aí então o processo ele é interno, que projeta na gente um estilo de vida, e esse estilo de vida vai conduzir a gente para um destino, vai conduzir a gente para um lugar, porque, né, todo mundo vai chegar em algum lugar, ninguém fica parado na vida, pode chegar para destruição ou pode chegar para um bom fim, mas todo mundo chega em algum lugar. E é interessante, Lê, porque muitas vezes a gente fica preso no nosso estilo de vida, né? Reclamam muito dos crentes, né? Porque os crentes fazem isso ou deixam de fazer aquilo, faz isso, deixa de fazer aquilo, né? É muito rotulado, né? O cristão pelo que ele faz ou deixa de fazer. Mas isso não é uma coisa que a gente como cristão, a gente já não tinha que ter vencido, Lê, porque se a gente só é o que a gente tem dentro, a figura do Espírito Santo se torna totalmente essencial, né? Para mudar, sim, né? Porque não é só sobre fazer as coisas por fora, né? Não é só sobre um estilo de vida, né? Tem a ver com a convicção que está dentro do nosso coração, né? Sabe, Hugo, uma coisa que você falou aí, que você matou a conversa aqui, a gente podia até encerrar e colocar essas duas palavras como tópico e encerrar e pensar sobre elas. Eu acho que essas duas palavras que você colocou, elas nos levam a uma reflexão muito profunda, adaptação e transformação. Adaptação da minha maneira de viver e transformação. Jesus, ele não veio fazer uma remodelagem, é uma nova criação. Ele não veio remodelar ele veio fazer eu sou uma nova criatura, né? Então, eu acho que muitas vezes, Gu, falta para nós, eu vou colocar nós aqui na pessoa nossa. Como cristãos, né? Como cristãos em si, né? Falta nós entendermos isso, falta a convicção disso. Porque muitas vezes nós estamos buscando uma remodelagem, enquanto o Senhor espera em nós uma transformação. E como começa a transformação? Passe de mágica? Começou? Não, ela começa na convicção minha que eu preciso ser transformado. Eu falo, por exemplo, no meu dia a dia, no convívio familiar, né? Que é onde você manifesta ali o seu cristianismo. O convívio familiar, a gente é muito acostumado com o convívio familiar. E no convívio familiar a gente expressa aquilo que nós somos de verdade. Então, o melhor lugar que tem para a gente, para nós nos observarmos e vermos a nossa maneira de agir e reagir, é no convívio familiar. Então, eu uso muito o convívio familiar como termômetro. Quando eu vejo que né, a gente não escorrega, lógico que escorrega. Quando eu estou escorregando na minha postura, eu falo, opa, Senhor, tem misericórdia, eu preciso mudar a minha maneira, preciso mudar a maneira que eu trato a minha esposa, eu preciso mudar a maneira que eu trato os meus filhos, eu preciso mudar a maneira com que eu lido com as pessoas, eu preciso mudar a maneira que eu lido com os meus clientes, eu preciso mudar a maneira com que eu trato as situações difíceis que se levantam dentro da minha casa. Então, é transformação. Porque se for adaptação, é mais do mesmo, né? É o mesmo melhorado. E é verdade, Lê, porque
às vezes é muito natural, e ficou natural porque a gente está numa cultura cristã. Eu lembro de quando eu fui para o Egito, alguns anos atrás, e a gente teve um momento que a gente ouviu testemunhos de muçulmanos que se Sim, converteram ao cristianismo, né? E nesses relatos, foi uma transformação na vida deles que você não consegue mais reconhecê-lo, literalmente. A ponto das famílias, igual você falou, que são onde viam eles mais constantemente, falarem, tem alguma coisa em você, você se virou um cristão? E é interessante porque isso, pô, uma cultura muçulmana, quando o cara se converte, vai mudar na casa dele, vai mudar com as certeza, relações. Ele não com pode, certeza. no caso do egípcio, ele não pode evangelizar na rua, porque ele pode ser preso. Porém, na casa dele, ele não pode ser outra pessoa, porque tem o fruto do Uhum, espírito, como você disse. justo. Agora, por causa da cultura que a gente nasceu, porque a gente nasceu numa cultura cristã, né? Católica, Sim, cristã ou evangélica, que quer sim, que sim. seja, a gente nasceu nessa cultura e essa cultura meio que ela falou pra gente que tá ok adaptar, Sim. que É todo cultural. mundo erra, que todo mundo peca, que todo mundo... E isso, eu percebo que isso vai matando o quê? Isso mata a nossa voz. Isso mata a necessidade de conhecer o Espírito Santo. Isso mata a gente querer ser santo, né? Por que eu Justo. vou ser santo, Lê? Se todo mundo acontece igual, é só se eu for querer ser alguma grande coisa, se eu for querer ser um missionário, um evangelista, um pastor, alguma coisa, né? Eu percebo que essa adaptação cultural que a gente aceitou tá, tá eliminando quase o nosso anseio como igreja, como cristão, de querer conhecer o Espírito Santo. Porque Sim, aí a gente confunde a voz do Espírito Santo com qualquer outra coisa, né, Lê? Como é que você vê, mano, justo. essa questão da adaptação? Porque eu não vou. A minha interpretação da questão da mornidão está muito relacionada a gente parar de ouvir a Deus. A gente entrar num modo que, tipo, tanto faz, né? Modo soneca, né? E você vê isso como um risco, né? Porque a gente, como jovem, a gente tem muita informação tentando adaptar a gente. A gente tem que toda Sim. hora ficar se adaptando às pessoas e às informações. Como é que a gente permanece isso? Como é que a gente resgata a questão do Espírito Santo? Sabe esse anseio, essa sede pelo Espírito? Como é que a gente faz? Porque parece que a gente está esquecendo disso, né, como igreja. Parece, inclusive, né, o próprio apóstolo Paulo fala, não se amoldem ao padrão, né? Ele fala que existe um padrão que tenta nos amoldar. Só uma observação, o que você falou do muçulmano, né, que se converte e da nossa cultura. Muita gente vê que é muito difícil ser cristão num país como esse, né? Sim. Mas às vezes, analisando, será que não é mais difícil ser cristão na nossa cultura? Onde você se ilude que é, mas você não é, né? É aquela É porque coisa, aí eu coloco... depende do padrão, né? Qual é o padrão que eu tenho? Se meu padrão é É, médio, é aquele negócio. Eu não peco tanto quanto fulano. a Então eu tô bem. comparação. É a comparação. Nosso alvo é o espírito. É isso mesmo. E lá exige uma mudança, né? Uma mudança. Mudei, eu tenho que ser algo diferente, porque eu mudei de vida, né? Então, eu analisando, pensando, já uma vez até citei isso com uma pessoa, mas é mais difícil ser cristão aqui do que lá, né? Agora, se você puder me repetir a pergunta de novo que você me fez, que eu acabei pensando muito no que você falou e eu acabei Você fugindo da ficou muito pergunta. empolgado com a minha informação do Egito. Muita cultura, irmão. Mas eu te perguntei, Lê, como é que a gente consegue deixar ativo esse anseio pelo Espírito Santo? Porque Aham. na nossa cultura hoje, principalmente para o jovem, tem muita informação que está dizendo que ele tem que se adaptar. Adapte a isso, não é pecado, ou não, isso é pecado. Né? Sabe assim, eu citei o pecado aqui, mas não é só o pecado, são tantas outras opiniões que tem feito com que a gente tente se adaptar. Parece que o cristianismo virou quase que uma coisa de sobrevivência, sabe assim? Sim. E não é. Como é que a gente Não. pode manter esse coração cheio, esse clamor, esse desejo pelo Espírito, né? Porque também fala para não apagar o Espírito, né? A gente não pode, a Bíblia fala, não apagueis. A gente não pode correr o risco de apagar o Espírito Santo, né? Como que a gente mantém isso aceso, Lê? Você vê na Augusto, sua própria vida mesmo, do que você já viu. eu vou citar para você, vai ser até meio crentez, meio crente chato que eu vou ser agora aqui falar com você, mas é algo que eu creio, que eu acredito, que eu prego, que eu falo e que eu ensino, né? Eu acho que toda vez que você está com sede, você vai tomar água, tomar uma coisa que vai refrigerar, que vai, né, refrigerar você, que vai matar a sua sede. A gente precisa ter sede do Espírito Santo.
Eu só posso ter sede daquilo que eu conheço. Eu conheço pessoas que não tomam água, tomam só refrigerante, não gostam de água. Mas ela sacia a sede dela com alguma coisa. Então, do que nós temos tido A sede? necessidade ainda tem, né? A necessidade permanece. Existe a necessidade. O que nós temos tido sede do quê? Né? Do que nós temos tido sede nesses dias? Qual tem sido a nossa maior sede? E Jesus, nosso maior exemplo, nosso maior referencial, né? Eu creio, uma coisa que eu creio, que quando Deus olha para a terra, ele não quer procurar, ele não quer achar um crente perfeito, um crente bonito, ele quer achar pessoas que se pareçam com Cristo, né? Porque é a noiva dele, né? Então, o que eu creio, cara, está aqui, ó. O que alimenta a nossa sede é a palavra de Deus. A gente tem que conhecer a palavra, né? Eu acho inadmissível a pessoa não conhecer a palavra, se diz discípulo de Jesus, mas não conhece. Olha Jesus. A palavra diz que Jesus se retirava para a oração. Jesus, com 12 anos, ensinava. Mas por que ele ensinava? Ah, porque ele era Jesus? Não, porque ele tinha o conhecimento, né? E aí eu só posso ter sede daquilo que eu conheço. Eu procuro alimentar em mim, nas pessoas que caminham perto de mim, que nós sempre tenhamos sede do Espírito Santo. E sede do Espírito Santo, a gente consegue... quando eu tenho sede, eu busco através da palavra, através de oração, porque eu tenho sede dele. Tenho sede. E nesses momentos, nesses dias agora, né, em que a comunidade ela existe ainda, a comunidade do Cristo ela existe ainda, ela está reunida ainda, que nem nós estamos agora aqui, a igreja está reunida, a comunidade está reunida. O prédio pode às vezes estar vazio, mas a comunidade está viva. E nesses dias eu tenho visto muitas pessoas, Gu, desanimando, parando, tristes. E eu vejo muitas pessoas mais vibrantes, cheias do Espírito do que antes. Por quê? Porque estão buscando. A diferença onde está a minha sede. Eu posso falar que a minha sede é do Espírito Santo, mas a minha maior sede hoje é ganhar dinheiro. É buscar meus interesses pessoais. Errado? Não, não é errado. Mas eu preciso ter claro na minha mente de que o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos salvou, e o Senhor quer dia após dia formar algo novo em nós, né? Então, eu enxergo e eu entendo, Gu, que através da palavra, através de uma vida de oração, né? Jesus lá diz lá em Lucas 18:1, orar sempre, orem sempre. Aí depois ele fala, e nunca desanimem. Então a gente observa aí que está atrelado os dois, né? Oração com desânimo, né? Quando eu oro sempre, eu não vou me desanimar. Então, eu enxergo o seguinte, eu só tenho sede daquilo que eu conheço muito bem. Então, será que eu tenho tido experiências com o Espírito Santo? Como que eu tenho tido essas experiências, né? E nesses dias tem se aflorado muito isso, tem ficado muito claro isso, né? E eu tenho visto também, Lê, que por causa da nossa falta do conhecimento sobre o Espírito Santo, ele é uma pessoa, né? A gente fala isso, a gente ensina isso, do Espírito Santo ser uma pessoa. Muitas pessoas acreditam muito num Espírito Santo que é somente místico, que é somente o falar em línguas ou a manifestação de milagres, e outras coisas do tipo. E muitas vezes não se atrelam, não conectam de que o Espírito Santo é uma pessoa e conforme você vai tendo mais intimidade, você começa a conhecer as coisas mais profundas do coração dela. Sim. Né? Me chocou muito, eu sempre fui Comunidade da Graça, né? Comunidade da Graça Futebol Clube. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi sobre o Espírito Santo foi numa conferência profética que teve lá na sede, sei lá, acho que eu tinha uns 14 anos, Lê. E faz tempo, hein? 14 faz anos tempo. Vixe, faz tempo. E tava o pastor João Cardoso de Portugal, tinha um pastor da Inglaterra, não sei se você vai lembrar, era um fogo, eu lembro assim, do João Cardoso. Era um fogo, um banner que tinha atrás da igreja. O logo da conferência profética. E eu tava sentado na galeria até hoje, aqui na parte de trás, aqui à direita, né, olhando pro púlpito à direita, e eu lembro acho que era Eric Lavender, acho que era o nome do pastor britânico, acho. Nem sei se ele tá vivo ainda, não é que seja. E ele tava pregando tudo e ele repetia
uma coisa assim constantemente. O que te impede de ser cheio do Espírito Santo? O que te impede de ser cheio do Espírito Santo? O que te impede? Porque tava um mover assim, né? Tinha pastores lá em cima, tava todo mundo orando. Eu tinha 14 anos de idade, né, Lê? Eu tava ali e tudo. E aí, aquela pergunta disparou um negócio no meu coração, mano. Disparou uma experiência no meu coração de falar, Senhor, nada me impede. Eu só não sei se eu realmente quero. Justo. Você falou tudo. E aí, nisso, é uma experiência muito pessoal, que eu não posso projetar para outras pessoas, né? A minha experiência, mas Lê, aquele dia, eu fui batizado em línguas antes de ser batizado nas águas. Aquele dia. Pode Eu falar. também fui batizado em línguas antes de ser batizado nas águas também. E naquele dia eu tive um encontro com o Espírito Santo que eu não tenho dom de interpretação, né? Deus não me agraciou com isso ainda. Não sei se vai fazer um dia. Mas naquele dia eu entendi que o único empecilho para eu ser cheio do Espírito Santo, não para eu manifestar dons, ok? Mas para eu ser cheio do Espírito Santo, como você mesmo disse, era o meu anseio real por ele. Nada me impedia de conhecer o Espírito Santo pessoalmente, a não ser eu mesmo, sabe? Um desejo do meu coração. Que eu acho que tem a ver com isso, com a sede que você falou, né, Lê? Porque como eu era um jovem solteiro, não estava querendo namorar, não tinha preocupação com boleto para pagar, naquele momento eu percebi que eu tive, na minha experiência, foi a resposta de Deus, tipo, olha aqui, ó, o que você precisa é isso. Tudo que você precisa é isso, né? Então, não que a minha experiência tem que ser de todo mundo, Virgínia, não é isso que eu estou dizendo, mas tem um momento na sua vida, né, Lê, que você pode até comentar em cima disso, talvez da sua experiência mesmo, mas tem um momento da nossa vida que o Espírito Santo, que o nosso relacionamento com Deus, você fala, meu, tem que haver mais. E esse mais, ele só pode ser conduzido pelo Espírito Santo. Quanto mais cedo a gente desperta isso na vida, melhor. Porque a gente não precisa começar, né? Outro dia eu vi um jovem que falava assim, a gente precisa começar assim, sem conhecer a Deus, a gente começa meio religioso, aí uma hora a gente conhece o Espírito Santo. Não é. A gente pode já começar a vida cristã com o Espírito Santo, 100%, né? Justo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, a gente estava num culto que era já de busca do Espírito Santo, né? Então, foi um momento ali que, assim, eu buscava, eu queria, era meu desejo, né? E agora, o ser cheio está totalmente ligado ao querer mais, né? Como você falou antes, quero mais. Acho que quando você prova e você experimenta do Espírito Santo, você acaba tendo sede. E a sede que eu falei lá atrás, a sua sede por mais dele. Né? Algo que me saltou aqui a mente quando estava falando foi quando o derramar do Espírito ali em Atos, né? A maneira que eles estavam reunidos. Os caras não estavam ali. Eles tinham um só coração, não estava à toa, né? Não estava à toa. Agora, os que não estavam no mesmo propósito que eles, que eram os turistas, as pessoas que estavam ali no local, ficaram olhando só. Mas aqueles que estavam num só propósito foram cheios do Espírito Santo. Então, existia um povo que estava com sede do Espírito Santo. E o outro povo que estava ali, que era um povo que não tinha o mesmo entendimento que ele, mas eles tinham outros desejos com naquele lugar, né? Então, vai muito do quanto nós queremos e o quanto nós buscamos, né? Tem gente que acha que para buscar o Espírito Santo ficar repetindo. Não, não é isso, não. Né? Quem repete é papagaio, né? E papagaio não é cheio de Espírito Santo. É sede. É sede. É o secreto, é sede. E Lê, quando você... Eu acredito que esse encher-se do Espírito não aconteceu só uma vez na sua vida, né? Não. Como eu sei que na minha não aconteceu também somente uma vez, mas como é que você sabe que você está precisando mais do Espírito Santo? Tem alguma coisa que bate no seu coração? Algum pensamento que quando você vê assim, você olha e fala, mano, eu estou precisando ser cheio do Espírito Santo? Eu tenho a minha aqui, mas eu quero perguntar para você primeiro. Porque às vezes a gente passa despercebido isso, né? A gente começa a viver a rotina e passa desapercebido, né? Eu tenho algumas luzes de alerta. Eu tenho algumas luzes de alerta que são minhas mesmo, e eu sei, né? Que nem, por exemplo, primeira coisa, de mim, quanto mais eu tenho, mais eu quero, né? Assim, é insaciável.
Às vezes eu oro, Senhor, eu quero ser cada vez mais insaciável, eu quero ter cada vez mais. Mas existem algumas luzes de alerta que eu tenho muito claro para mim, que nem, por exemplo, nós estamos inseridos num contexto de trabalho, de estresse, de cansar. Se você não vigiar muitas vezes, muitas coisas na sua vida entram no piloto automático. Ah, você é pastor, é assim na sua vida? Sim, eu sou um ser humano. Ser humano. Entendeu? Então, às vezes, o que eu percebo? Que quando em determinados momentos da minha vida, quando algumas coisas estão começando a entrar no piloto automático, eu preciso falar, opa, é o momento de eu parar e voltar para a essência. Isso eu tenho claro para mim, né? Isso eu tenho muito claro. Outros momentos, nem por exemplo, momentos que eu preciso, às vezes, de direções do Espírito. Acontece com você, Gu? Eu tenho um momento que eu falo, Senhor, eu preciso de uma direção tua. Principalmente, às vezes, à frente da igreja, às vezes, né? Eu tomar algumas decisões por mim é muito fácil. Só pegar a caneta, assinar aqui e falar. Mas existem decisões que têm que ser conduzidas pelo Espírito Santo. Né? E aí que entra uma coisa para mim, legal, Lê, que eu vejo que o Espírito Santo ele é um ponto de equilíbrio na nossa vida cristã, na maturidade, porque muitas vezes a gente vê gente que busca muito conhecimento atrás de alguma coisa, né? Então, até mesmo conhecimento bíblico, de cursos, ou ouvir pregações e tudo mais, mas não tem a oração. Aí tem muita gente que só tem a oração, então fica na vã repetição, como Jesus disse, né? E a oração não é um problema, a oração é maravilhosa, é a nossa via, mas a oração que não confessa a palavra, que não entra de acordo com a vontade de Deus, ela pode somente se tornar uma oração determinista, né? Eu determino o que Deus tem que fazer. Justo. E o Espírito Santo, ele acaba sendo um equilíbrio disso. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele nos ensina as coisas que nós precisamos saber, numa das descrições dele. E a outra descrição é que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, eu percebo que são duas características da mesma pessoa que nos revelam um equilíbrio. Porque você que está anotando, gente, isso aí que o Lê falou é importante. Quando a gente está faltando o Espírito Santo, o nosso corpo dá sinais. O Espírito de Deus, porque às vezes a gente tem uma compreensão errada, né, Lê? Que parece que Deus é um Deus maldoso que está esperando a gente errar. Ele tem prazer de ver a gente errar. Mas mas Deus não é assim. Deus quer dar todos os sinais da face da terra. A questão é a gente estar sensível, né? E uma coisa, Gu, que a gente precisa ter claro também, você falou isso lá no comecinho também, é aquela coisa do místico, né? Às vezes a gente é tão místico com o cristianismo que a gente acha que nós somos inerrantes, que a gente não fraqueja, que a gente está ali. Só que como você falou, nosso corpo dá sinais, a nossa vida dá sinais. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. Né? Precisamos estar. A Fabiana, minha esposa, sabe, eu me vigio 24 horas por dia. Eu fico de olho em mim. Quando eu vejo. Que nem, às vezes é muito fácil. Que nem, por exemplo, às vezes você pega um livro, você começa a ler um livro, você entra tanto naquele universo que você se torna tão técnico em algumas coisas que você deixa o Espírito Santo de lado. Aí você fala, opa, não, tá errado. Eu preciso trazer, você falou a frase, o equilíbrio. E aí, para mim, entra de umas coisas mais importantes que você falou, Lê, lá no começo. O Espírito Santo nos convence. Eu tô com essa palavra na minha cabeça há umas 2 semanas já, Lê. Porque se convence quer dizer que eu não estava pensando naquilo. Justo. Matou. Se ele convence do pecado, aí tem muita gente que fala, tudo bem, vai convencer do pecado. Mas as outras duas características, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, ele convence da justiça no sentido de que nós precisamos ter um padrão diferente, o padrão do reino de Deus, por isso que tem uma justiça diferente. E ele fala do juízo... Isso é uma pregação, hein, cara?
E ele fala do juízo, porque o juízo tem a ver como nós lidamos com as outras pessoas, porque eu não posso ser juiz do meu irmão. O meu senso isso de justiça e o meu senso de juízo estão atrelados ao reino de Deus. E aí, para mim, expande, porque aí, para mim, entra a voz, entende, Lê? Porque nós não podemos ser uma geração que usa a nossa voz como condenação, que usa a nossa voz para condenar a nós mesmos. Nós temos uma geração, Lê, que pensa muito mal de si mesmo, Lê. Uma geração que, por não conhecer a si mesmo e não conhecer a voz de Deus manifestada através do Espírito Santo, tem a sua identidade queimada. É como se Deus fala, você é filho, Gustavo. Eu falo, não, eu sou um desgraçado. Não, eu sou um podre. E aí esse tipo de coisa infecta. E aí a nossa voz... E aí a nossa voz, Lê, ela se perde. A voz que Deus me chamou para ter nessa geração. Imagina, Lê, se quando você tivesse se convertido no primeiro pecado que você aconteceu, no primeiro erro, você assumisse, eu sou isso aqui, mano. Eu nunca vou chegar além disso. Você ia ter uma voz hoje? É só pela misericórdia de Deus. Mas isso, a gente precisa do convencimento, né, Lê? O Espírito Santo precisa convencer, às vezes, a gente a se arrepender das palavras que nós lançamos contra nós mesmos, porque isso afeta a nossa identidade. Se você pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, quem ele era? Se ele fosse carregar quem ele era, ele nunca teria se tornado quem ele foi. E provavelmente nós não estaríamos aqui hoje. E quando ele lembra da história dele, ele fala, né? Eu era o do perseguidor, eu que era o menor, eu que era o menor desses, nem poderia ser considerado um apóstolo, eu nem poderia, ele não está se menosprezando à toa, ele está falando, eu não poderia ser, mas por causa da graça, por causa de um encontro com Jesus, por causa do Espírito Santo, e aí que entra a chave fabulosa. Paulo só teve a transformação por causa do Espírito. Sem o Espírito, ele nunca teria encontrado essa voz dele. Ele seria só um cara muito inteligente, mas que não teria o ensino, a autoridade, o poder de escrever Romanos 7:8, que é não quero fazer, mas agora eu vivo no Espírito. Isso. É essa ponto de virada da vida de Paulo, né? E ele se descobriu a identidade dele em Cristo, né? Ele descobriu o quê? A identidade dele em Cristo. E quando ele descobriu a identidade dele em Cristo, ele viu que aquilo que ele era não tinha mais efeito sobre ele. Somente aquilo que Cristo tinha feito na vida dele a partir dali, né? Então e foi numa estrada para Damasco, né? É interessante, né? E você vê, as nossas duas experiências, Lê, foram do Espírito Santo num culto, né? Então, tava ali, tinha uma atmosfera e tudo. Uma atmosfera propícia, Mas você percebe que é interessante que o encontro de Paulo é numa estrada com outros caras que você tinha, talvez ali, alguns que estavam escoltando ele. Sim. Para Damasco, quando ele estava, teoricamente, a gente pode dizer, em isolamento. Praticamente sozinho. Indo para um destino que não era o destino que Deus tinha para ele. Então isso me leva... Exato. E isso me leva a acreditar com mais empolgação ainda, Lê, de que mesmo que a gente está num destino que não parece tão bom, Deus é misericordioso por um encontro com o Espírito Santo para transformar a gente, Lê. Não é verdade? Ele não deixa a gente como a gente está. Por isso que ele está no negócio de transformação e não de adaptação. Era o destino que ele tinha para ele, era o destino que a religião tinha para ele, da época. Era o trabalho dele. Era o trabalho dele. Então, quer dizer, o que aconteceu quando ele teve uma experiência com Cristo, depois o Espírito Santo mudou a vida dele, tudo isso ficou de lado, e ele assumiu a identidade dele em Cristo Jesus. É só mediante o Espírito Santo que a gente tem essa confirmação de identidade, Lê. Conversando aqui, é só mediante isso, é muita voz. A gente só encontra a nossa voz, gente, quando o Espírito Santo testifica. A Bíblia fala que o Espírito Santo ele é o selo, não é, Lê? Ele é o selo que testifica, que mostra que nós somos filhos e filhas de Deus. E a gente precisa conhecer esse Espírito, né? Como você falou, tem que ter uma sede. As melhores coisas da vida vêm com um custo. Elas vêm. Então a gente tem que pagar esse preço hoje, né? Igual, e aqui, gente, né? A gente não vai poder alongar muito mais a conversa, mas o que o Lê, as coisas que o Lê falou para mim que me marcou. Muito boa aqui, a conversa, né? Tá boa, né? Conversa assim dá para falar umas 2 horas de mag, que não tem problema. Mas uma coisa que ficou no meu coração, mano, que você disse, além da questão da sede, é uma questão de que eu ouvindo você, ministrou no meu coração, foi, nós temos que pagar um preço. Chega uma hora na nossa vida cristã
que se a gente quer a maturidade, Justo. que se a gente quer o algo mais, que se a gente quer alcançar o destino que Deus tem para nós queremos viver, porque a gente pode viver uma vida cristã cômoda. Talvez a gente não poderia chamar de vida cristã, mas a gente pode. Agora, quem quer mais, tem que pagar esse preço. E esse preço não é ser enviado para uma nação como um missionário. Esse preço não é você dobrar o seu dízimo. Esse preço não é sofrer. Quando fala de pagar preço, a pessoa pensa no que, né, Lê? Sofrimento. Aqui, ó. Aqui, bater nas costas. Chibatada. Não. Pagar o preço é saber que existe uma recompensa maior para aqueles que buscam o Espírito Santo. É isso mesmo. Né, é isso. Exatamente isso. Eu concordo em grau, gênero e número com o que você falou agora, sabe? Esse entendimento, sabe, Gu, faz toda a diferença. A nossa geração, os cristãos de hoje em dia, né, eles têm muita referência do que o Espírito Santo é aquela coisa mística, aquele poder, mas precisa ter esse entendimento do que é ser cheio do Espírito, como ser cheio do Espírito, esse buscar, essa sede, e isso é que faz a total diferença. Por isso, hoje em dia, tem tantas pessoas vazias, secas e precisando de renovação. É exatamente isso. E é verdade. Em dias como hoje, que a gente vive algo totalmente atípico, né? Um isolamento, uma pandemia que trouxe sombra sobre o mundo, e todo mundo hoje vive diferente de como vivia até então. A gente pode observar hoje aqueles que estão cada vez mais se enchendo, aqueles que se esvaziarem e aqueles que têm sede, né? Eu quero realmente ser encontrado entre aqueles que têm sede, porque quem tem sede não para de tomar. Não deixa o óleo da vasilha acabar, e aí tem 1 milhão de referência bíblica. Aí nós vamos embora. Mas é importante. Aí nós podemos fazer isso, parte né? 2 depois. É verdade. Mas isso que você falou, Lê, eu te perguntei dos sinais, porque a gente precisa aprender a ler os sinais. Sim. A gente precisa aprender a ler, a interpretar quando o tanque está vazio. Sim. Eu acho que é uma geração que a gente pode estar, às vezes, muito atento a muita coisa e pouco atento à lâmpada piscante ali no painel, de que o combustível está acabando. E eu quero perguntar para você aí, você vai se conectar na célula aqui daqui a pouco, depois desse papo, e eu queria que você conversasse com o pessoal aí disso, né? A gente falou de tanta coisa aqui, o nosso roteiro foi pro vinagre aqui, de tantas coisas que a gente falou, mas, gente, você consegue identificar os sinais de que você tá vazio, de que tá ficando seco? Porque e o Lê aqui é a testemunha disso, tem muitos sinais. Deus não está querendo deixar a gente numa pegadinha, a gente numa sofrência, para a gente vir chorando, pedindo perdão, me enche, Deus, não. Esse encher é constante, diário, é uma escolha nossa, mas se a gente não ficar atento a essas coisas, a gente pode simplesmente perder tempo, né, Lê? E a pior coisa na vida cristã é a gente perder tempo. A gente tem que perder tempo com ressentimentos, não temos que perder tempo com mágoa, não temos que perder tempo com medo. Nós precisamos, sim, investir tempo. Matou a fala, completou. Investir tempo. Precisa investir tempo no que é importante. Justo. O mais importante. O único combustível do cristão é o Espírito Santo. Não tem outra coisa. É a água e a Coca-Cola que você falou. Não tem. Tenta se encher de outra coisa. Não. O Espírito Santo é o equilíbrio completo para que a gente tenha uma vida onde a gente vai marcar a geração, onde a gente vai ter propósito, onde a gente vai ter destino, né, Lê? É o Espírito Santo. Você, só para completar o que você falou, né? Você como eu, você já leu muitos livros bons já. Você conhece muitos escritores top de linha. Tenho certeza que você já leu muitos livros que te inspiraram em muita coisa, que te abriram a mente e tua visão para muita coisa. Mas só o Espírito Santo pode nos renovar, só o Espírito Santo pode nos preencher, só o Espírito Santo pode nos dar força para continuar caminhando e sermos sempre cheios da presença de Deus. Só Ele. Porque o restante é tudo acessório. E aí você me pergunta como é que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Oração e leitura da palavra e adoração. Você precisa adorar. Aí precisa adorar, gente. Precisa adorar. Jesus era o exemplo. Precisa adorar. Ó, tá tudo escritinho aqui, ó.
A gente precisa adorar, a gente precisa orar, a gente precisa conhecer a palavra. E aí, o que você faz amanhã? Adora, ora, lê a palavra. Mas e aí depois de amanhã? Adora, ora e vê a palavra. Por quê? Porque isso é relacionamento. Isso é dedicar tempo em conhecer o amado da nossa alma, o nosso noivo, o anseio do nosso coração. Mas e aí, como é que eu faço? Começa. Né, Lê? Começa. Como é que eu começo? Bíblia. Começa aí. Se conecta no Zoom. Começa na célula. E até eu vou fazer um desafio aqui para você. Hoje na nossa célula, você vai ter uma célula aí que a gente otimiza para 1 hora. Que tal se vocês passassem orando? No lugar de analisar essa conversa, porque a gente é bom em analisar, né, Lê? A gente é uns crentes bons de análise, né? Vamos analisar o que o Leandro disse, vamos analisar o que o Gustavo disse. Parece que a gente tá para ser comentarista, a gente não tá para ser comentarista, a gente tá para ser aqueles que experimentam da nova vida de Cristo em nós. Justo. Eu quero desafiar você, que tá na sua célula aí, que vai se conectar agora, depois da gente, faça uma célula de oração. Separe esse tempo para orar. Bota uma música aí, o Zoom, o Meet, o que você quiser. Coloca aí, vamos buscar a Deus, vamos orar. Salmos ínicos e cantos espirituais, alguns têm palavra, outros têm salmo. Vamos fazer isso agora. Vamos buscar o Espírito Santo no meio de uma pandemia, remotamente, porque Ele está derramando sobre nós. Eu tenho certeza disso, está derramando sobre você. Você que está vendo isso, não importa o dia que você está vendo. Mas agora é o momento da gente fazer. É a nossa responsabilidade, o nosso chamado, certo, Lê? De não importa o tempo, sermos cristãos cheios do Espírito Santo. Mas e as situações lá fora? Aprendemos a ser cheios do Espírito Santo, aprendemos a andar contente. Mas aí eu não tenho as coisas que eu tenho. Os lírios do campo se vestem, eles não se preocupam com isso. Imagina o quanto o Senhor não está pensando em você. Vamos buscar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Passaram-se 1 ano dessa pandemia, não faltou nada. O Senhor supriu todas as minhas necessidades, supriu a minha comunidade, supriu minha família, meus pais, toda a minha família. Não é agora que vai ser diferente. Não é agora que vai ser diferente. Isso aí, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E é nessa fé que a gente permanece. Obrigado, Lê, por você ter separado esse tempo, mano. Muito obrigado mesmo. E ora por nós aí, Lê. Ora por nós, mano. Quero agradecer, Gu, pela oportunidade. Eu fui muito abençoado pela conversa. O que eu mais gosto é isso, quando você tem um roteiro, aí você rasga o roteiro, joga fora e continua a conversa. Eu tenho plena convicção, Gu, de que foi o Espírito Santo que nos conduziu nessa conversa. Amém. Eu tenho plena convicção que o Espírito Santo ministrou pessoas aqui, ensinou caminhos. Nós olhamos muito, antes de eu orar com vocês, nós olhamos muito lá em Atos, como foi aquele manifestar, né? E nós largamos a oportunidade, muitas vezes, de acontecer algo novo na nossa geração e com as nossas vidas hoje, porque a gente fica preso que tem num formato. Não. É na pandemia, é pelo Zoom, é cada um na sua casa, o Espírito Santo pode se manifestar. Tenho visto tanta coisa acontecer, tanta coisa linda acontecer, tanta coisa acontecer. Por quê? Porque é dependência. O Espírito Santo quer realmente tocar na sua vida, quer fazer algo novo, ele quer que você, nesse momento de pandemia, de estar em casa, ele quer que você seja usado por ele, mas para isso, você precisa querer. Começa com você. Ele não vai vir sobre você se você não desejar. Porque você possa desejar, ter sede dele, que ele vai te saciar em nome de Jesus. Amém. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, por este tempo maravilhoso na Tua presença, tempo de edificação, tempo em que eu fui edificado. O Senhor construiu coisas novas em mim neste dia, Senhor, através dessa conversa. Eu tenho plena convicção, meu Pai, que muitas pessoas que estão nos acompanhando também foram abençoadas, meu Pai, foram cheias. Senhor, que cada um dos teus filhos, dos teus discípulos que nos acompanharam, possam ter experiências novas contigo, Senhor. Experiências novas com o teu Espírito. Que haja um novo derramar do teu Espírito, Senhor. Uma nova convicção. Que algo novo aconteça em cada um dos teus filhos que agora se reúnem e buscam a tua presença, Senhor. Que o teu manifestar, Senhor, quebre toda lógica.
quebre toda, meu Pai, lógica humana, que eles possam ter uma experiência poderosa contigo. Senhor, abençoe os seus filhos, meu Pai. Enche-os da tua presença, enche-os cada vez mais de ti, Senhor, para que eles possam, dia após dia, testemunhar do teu nome com autoridade, Senhor, autoridade que vem do teu Espírito. Abençoe os teus filhos poderosamente e que nós possamos, Senhor, ouvir falar daqui, meu Pai, da zona leste de São Paulo, no extremo leste de Itaquera, aquilo que o Senhor tem feito através do Mag Atibaia, Senhor, porque o teu Espírito se manifestou de maneira diferente sobre cada jovem, sobre cada adolescente, sobre cada um daqueles que tem sede da tua presença e sede de ti, Senhor. Abençoe-os poderosamente no nome glorioso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, Lê. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês aí, toda a comunidade, Mag Itaquera. Em breve, quem sabe, estaremos juntos.